tema licença do trabalho tem vindo muito à tona nos últimos dias, devido à alta de infecções por Covid-19. Em muitos casos, há controvérsia entre empregados e empregadores. Procuramos esse advogado de Nanuque para explicar um pouco mais sobre os tipos de licenças e quando o empregado pode tirar cada uma delas. Hoje, na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, as licenças que são as remuneradas e as não remuneradas. Eu gostaria de lembrar que o trabalhador do comércio normal, ele é seletizado, a relação dele é regida pela CLT. O trabalhador, o funcionário público, ele é regido pelo estatuto, aí vai depender do município, estado ou união. As licenças são a licença maternidade, a licença paternidade, a licença para casamento, a licença para óbito e a licença militar. Essas são as chamadas licenças remuneradas. Vamos começar falando da licença maternidade. A chegada de um filho dá direito às mães e também aos pais. Essa paternidade está prevista na CLT, artigo 392, e ela diz que a empregada gestora, a gestante, ela tem direito à licença remunerada pelo prazo de 120 dias. Ou seja, a empresa é obrigada a mantê-la sob pagamento e o INSS depois vai reembolsar a empresa no que diz respeito a esses pagamentos. Lembrando que a empresa que participa do programa Empresa Cidadã, ela pode outorgar à empregada até 180 dias de licença maternidade. No que diz respeito à licença paternidade, nós temos duas situações distintas. Ela está prevista no artigo 473 da CLT. E ele diz o seguinte, no primeiro caso, após o nascimento, o pai, por licença paternidade, terá direito a um dia remunerado pela empresa. E durante um ano, para acompanhamento dos filhos de até 6 meses de idade, o pai terá um dia também para fazer o acompanhamento dos filhos de até 6 meses, repita-se. O casamento também tem folga prevista em lei. O artigo 473, ele prevê que, pela CLT, ele prevê que até 3 dias consecutivos será dado de forma remunerada ao trabalhador que contrair núpcias, ou seja, que se casar. Aí você pode me perguntar bem assim, e com relação à questão da união estável? Entendemos perfeitamente que a Constituição, ela outorgou à união estável o mesmo patamar do casamento. Então, uma vez comprovado que se instituiu união estável, também terá esses 3 direitos. Eu lembro também, Dirão, o seguinte, que as pessoas elas têm que ter bom senso nas relações interpessoais, principalmente se envolvendo patrão e empregado. Nunca é demais ter bom senso. Então, se a pessoa ela contraiu união estável ou se ela contraiu o casamento, dá-se os 3 dias sem o menor problema de forma remunerada. Quando perdemos um ente querido, também temos direito a um tempo para o luto. Essa óbito, nós dissemos anteriormente com relação à licença de casamento que está prevista no artigo 473, inciso 2 da CLT. A licença óbito, ela está prevista no artigo 473 da CLT. E ela diz o seguinte, que até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento, de ascendente, ou seja, os pais, de descendente, ou seja, os filhos, irmão ou pessoa declarada em sua carteira de trabalho e previdência social que viva sob sua dependência econômica, ou seja, a companheira. Mas eu volto a repetir que nós devemos ter bom senso. Se um parente próximo ou uma pessoa próxima do trabalhador, ele vier a óbito, principalmente em se tratando numa situação como nós vivenciamos hoje em dia de pandemia, há que ter o bom senso do empregador em remunerar e deixar que aquela pessoa, que é o seu empregado, ele viva o óbito, ele tenha o seu luto de forma decente. Não serão 2 dias a mais ou a menos na produção da forma que nós estamos vivendo hoje, que vai fazer diferença na produtividade do empregador. Ainda existe a licença militar. O pagamento de licença por motivo militar está previsto no artigo 472 da CLT. Ele diz o seguinte, que nos primeiros 90 dias o empregador é obrigado a remunerar o cidadão que tem aqui a obrigatoriedade de prestar o serviço militar. E posteriormente, obviamente, vai cair na questão do INSS e o INSS irá devolver os valores para o empregador. Agora, em caso de doença ou acidente, a licença será paga parte pelo empregador e parte pelo sistema previdenciário. Nós temos 2 tipos. O auxílio acidentário, em virtude de ter sido provocado por um acidente de trabalho, o empregador tem que emitir o chamado CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho, e os primeiros 15 dias o empregador paga, e os próximos serão a cargo do INSS. Aí o empregado ele tem que
se dirigir até a agência do INSS, hoje ela é toda feita de forma virtual, e buscar o auxílio acidente em virtude da emissão da CAT, enfim, todos os procedimentos feitos pelo empregador e pelo empregado junto ao site do INSS. E tem um auxílio doença, que é a doença normal. Exemplo, hoje nós vivemos um tempo de pandemia. Então, o empregado, ele contrai Covid, um exemplo, que está sendo muito comum aí hoje em dia. Ele contraiu o Covid, os primeiros 15 dias, o patrão é obrigado a remunerar. Se por acaso ele tiver uma piora no seu quadro, ele vai o quê? Vai entrar no INSS, vai fazer o pedido para recebimento do auxílio doença, que é diferente do auxílio acidente. E o INSS irá fazer o pagamento dessa remuneração. Outra questão importante frisada pelo presidente da OAB foi a importância de se procurar um profissional habilitado para sanar as dúvidas e, se necessário, agir judicialmente nas causas trabalhistas. Gestiono que o empregador ou empregado que tenha suas dúvidas procure um advogado da sua confiança. Hoje nós temos aí, estamos vendo, diversas empresas se dizendo, aqui principalmente na NUC, que são entendedoras do direito previdenciário. Ora, embora o direito previdenciário ele seja um direito administrativo e que de forma autônoma o cidadão pode até ir até lá, eu alerto o cidadão ir até o INSS e ele mesmo fazer os seus pedidos, enfim. Eu alerto ao cidadão que essas empresas não estão habilitadas para poderem resolver esse tipo de problema. O ideal e o importante é procurar um advogado. E a Ordem dos Advogados do Brasil, a nível de Estado e a nível de país, está fazendo uma mobilização porque essas empresas estão suplantando as prerrogativas da advocacia. E nós iremos adotar medidas severas contra essas empresas, uma vez que é tido como exercício ilegal da profissão. Inclusive, iremos fazer representação junto ao Ministério Público Federal para a adoção das medidas judiciais cabíveis contra essas pessoas que se dizem ou que suplantam as prerrogativas de advogado, não só em Nanuco, mas em todo o nosso país.